Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2020 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 47. Um aplicativo de transporte disponibiliza em sua plataforma a visualização de um mapa com ruas horizontais e verticais que permitem realizar deslocamentos partindo do ponto A e chegando ao ponto B, conforme representado na figura abaixo. O número de menores caminhos possíveis que partem de A e chegam a B passando por C é... Bom, como nós podemos resolver essa questão? Nós temos aqui um mapa, aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e aqui está o ponto C. Nós precisamos chegar de A até B passando por C. E a questão quer saber o número de menores caminhos possíveis. Menores caminhos possíveis significa que nós não podemos voltar, não podemos andar para trás, digamos assim. Nós só podemos ir na direção dos pontos, tanto do ponto C como depois do ponto B. Vamos por partes. Vamos primeiro de A até C, certo? Então, de A até C uma coisa é certa, eu preciso ir na direção de baixo para cima e da esquerda para a direita. Certo? É a única maneira de eu chegar até aqui no ponto C. E cada linha dessas é uma rua, cada linha horizontal e cada linha vertical. E nós temos aqui esses pontos de intersecção, que são pontos em que nós precisamos tomar uma decisão, certo? Se nós vamos para a direita ou se nós vamos para cima. Nós não podemos ir para baixo nem para a esquerda, porque aí nós estaremos voltando, né? E nós não teríamos os menores caminhos possíveis. Bom, então, uma coisa é certa. Aconteça o que acontecer, para chegar no ponto C, a partir do A, nós temos que ir 3 quadradinhos para cima e 3 quadradinhos para a direita. Então, eu poderia fazer assim, por exemplo, 3, poderia 1 para cima, 1 para a direita, 2 para cima e 2 para a direita. Então, nós vamos ter 3 para cima ao todo e 3 para a direita ao todo, chegamos no C. Ou eu poderia, por exemplo, ir 3 quadradinhos para a direita e 3 para cima. E eu chegaria aqui no C também. Compreendendo isso, nós temos como resolver essa questão de várias maneiras. Uma delas seria pensar assim: nós temos 6 decisões a tomar ao todo. Nós temos que tomar 6 decisões ao todo. 3 delas vão ter que ser ir para a direita e 3 dessas decisões vão ter que ser ir para cima. Assim nós vamos chegar no ponto C. Então nós temos 6 decisões a tomar, poderíamos pensar em 6 espaços. Em cada espaço nós podemos tomar a decisão de ir para cima, que eu vou representar pela letra C, ou ir para a direita, que eu vou representar pela letra D. E nós temos que ir 3 vezes para cima e 3 vezes para a direita. E nós temos então que preencher cada um desses espaços, cada uma dessas decisões, com essas letras aqui. Não importa a ordem, não importa a ordem, eu vou chegar no ponto C. Então eu poderia, por exemplo, ter a seguinte ordem: para cima, para a direita, para cima, para cima, para a direita, para a direita. Eu chegaria aqui no ponto C. Ou eu poderia pensar assim: eu quero ir para a direita, depois para a direita, depois para cima, depois para a direita, depois para cima, para cima. Eu vou chegar aqui no ponto C também. Na verdade, eu tenho aqui 6 espaços que eu tenho que preencher com 6 letras, sendo que elas são repetidas, né? Nós temos o C repetido 3 vezes e o D repetido 3 vezes também. É uma questão de permutação. Então, nós poderíamos usar aquela fórmula da permutação, que é a seguinte: né? A permutação de n elementos, né? Onde nós temos elementos repetidos por um número determinado de vezes, vamos dizer um número A, B, C, D, etc. de vezes, é igual a n fatorial dividido por A fatorial, B fatorial, C fatorial, né? E assim por diante. Então, aplicando essa fórmula aqui, nós temos a permutação de 6 elementos, né? São 6 ao todo, permutação de 6. Nós temos um elemento que se repete 3 vezes, então eu coloco um 3 aqui, e outro elemento que também se repete 3 vezes, então eu coloco um outro 3 aqui. Aplicando a fórmula, isso vai ser igual a 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui é igual a 6 fatorial, você lembra lá dos fatoriais, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Isso é igual a 3 fatorial simplifica com 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 é 120. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso é igual a 20. Então, são 20 permutações, são 20 maneiras que eu tenho como chegar no ponto C partindo do ponto A, seguindo essa lógica aqui. Ou você poderia pensar ainda de outra maneira, se você não lembrava-se dessa fórmula aqui na hora da prova, ou se você nem sabe direito também o que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação, né? Você poderia resolver da seguinte forma:
Bom, eu tenho aqui 6 possibilidades no primeiro espaço, na primeira decisão que eu tenho que tomar. Depois, na próxima decisão, eu tenho 5 possibilidades, na próxima eu tenho 4, na próxima eu tenho 3 possibilidades, na próxima 2 possibilidades e na próxima somente uma possibilidade que sobrou, né? Porque cada espaço nós vamos cortando um. Então eu vou ter um total aqui, né, de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso é 120 vezes 6, 720 possibilidades. Mas eu tenho que levar em conta aqui, né, que eu tenho 3 vezes o C repetido, aliás, não posso considerar essa aqui em cima, eu tenho 3 vezes o C repetido e 3 vezes o D repetido. Então eu tenho que desconsiderar as maneiras que os Cs e os Ds se permutam entre si. Então, se eu tenho 3 Ds, eu posso fazer essa permutação aqui de 6 maneiras diferentes, de 3 fatorial maneiras diferentes. E se eu tenho 3 Cs, eu posso fazer as permutações desses Cs de 6 maneiras diferentes, ou melhor, de 3 fatorial maneiras diferentes. Então, nós temos que dividir esse 720 por 3 fatorial duas vezes. Então, temos que dividir, né, por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Dividir 720 por 3 fatorial duas vezes. Isso vai dar, então, 20. Né? Então, nós poderíamos... Aqui não é, talvez, o momento de revisar bem esse assunto, né? Mas nós poderíamos pensar assim, vamos dizer que eu tenho um D que é um D roxo, o outro que é amarelo e o outro que é branco. Então, eu posso fazer 6 permutações disso aqui. Eu posso ter o D que é roxo, o D que é branco e o D que é amarelo. Ou eu posso ter também o D que é amarelo, depois o D que é branco, e depois o D que é roxo. São a mesma coisa, certo? Nós estamos indo 3 vezes para a direita, é isso que significam esses Ds, mas nós temos como fazer essas várias permutações. Né? Como são 3, nós temos como fazer 6 permutações, 6 possibilidades. Por isso que nós temos que fazer essa divisão aqui. Porque, na verdade, cada uma dessas aqui é a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. Então, por isso que nós temos que dividir. É para desconsiderar aquilo que está repetido. Ainda uma outra maneira de resolver essa questão, né, partir do A até o C, em que ainda não é a solução da questão, né, depois nós temos que ir ainda do C até o B, seria pensar assim. Quantas maneiras eu tenho de chegar nesse ponto aqui partindo do A? Somente uma maneira, certo? Que é indo para a direita aqui. Quantas maneiras eu tenho de chegar nesse ponto aqui? Também somente uma maneira, que é vir 2 unidades para a direita. Não tem nenhum outro jeito de chegar nesse ponto aqui partindo do A. Quantas maneiras eu tenho de chegar nesse ponto aqui partindo do A? Somente uma maneira também, que é 3 vezes para a direita consecutivamente. Não tem nenhum outro jeito de eu chegar nesse ponto aqui. Então, o que eu estou escrevendo aqui não é a quantidade de movimentos para a direita que nós temos que fazer, e sim quantas maneiras nós temos de chegar em determinado ponto. Da mesma forma, quantas maneiras eu tenho de chegar nesse ponto aqui em cima? Somente uma maneira, que é ir uma unidade para cima. Para chegar nesse ponto aqui, também somente uma maneira, que é ir 2 unidades para cima. Não há outra maneira de chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto aqui, também somente uma maneira, que é ir 3 unidades para cima, 3 vezes para cima consecutivamente. Agora, para chegar nesse ponto aqui, quantas maneiras eu tenho? Eu tenho 2 maneiras, certo? Porque eu posso estar nesse ponto aqui e subir, então isso vai ser um jeito. Ou eu posso estar nesse ponto aqui e vir para a direita. Então, para chegar nesse aqui, eu tenho 2 maneiras. Quantas maneiras eu tenho de chegar nesse outro ponto aqui? Ora, são 3 maneiras, certo? Porque eu posso estar nesse aqui, que só tem uma maneira de chegar, e daí subir. Isso, então, é uma maneira. E a outra maneira é estar nesse ponto aqui e vir para a direita. Nesse ponto aqui, eu tenho 2 maneiras de chegar. Mais uma maneira de chegar desse ponto aqui embaixo vai ser um total de 3 maneiras diferentes, certo? Então seriam, né, só para ilustrar, poderia vir para a direita, para cima, uma maneira. Eu poderia vir para a direita, para cima, para a direita, 2 maneiras, ou ainda para cima, para a direita, 3 maneiras diferentes. Então, da mesma forma, de quantas maneiras eu posso chegar nesse ponto aqui? Aliás, né, nós temos que antes ver quantas maneiras nós temos de chegar nesse ponto aqui. É a mesma coisa desse ponto, né? Por simetria, é a mesma coisa. Eu tenho 2 maneiras de chegar nesse ponto, mais uma maneira de chegar nesse,
Então, para chegar nesse outro aqui, eu vou ter 3 maneiras diferentes. E para chegar nesse ponto? Bom, eu tenho 3 maneiras de chegar nesse aqui, e daí é só ir uma unidade para a direita, e eu tenho 3 maneiras de chegar nesse aqui, e aí é só ir uma unidade para cima. Então, somando, eu vou ter um total de 6 maneiras diferentes, certo? Porque eu não tenho como chegar nesse ponto aqui de outra maneira. Eu não posso vir de cima para baixo e nem da direita para a esquerda. Nós não podemos fazer isso, nós só podemos ir para cima e para a direita. Senão a questão tomaria outras proporções. E nós não estaremos também nos menores caminhos possíveis, certo? Então, continuando essa lógica, quantas maneiras nós temos de chegar nesse ponto aqui? 4, certo? 3 mais 1, 4. Uma maneira, nós estamos nesse ponto, e aí é só subir, e 3 maneiras de chegar nesse ponto, e aí é só vir para a direita. Então, somando, são 4 maneiras. Quantas maneiras de chegar nesse ponto aqui? Ora, são 10, certo? Porque eu tenho 4 maneiras de chegar nesse ponto aqui embaixo, e aí é só eu subir. E 6 maneiras de chegar nesse ponto aqui à esquerda, e aí é só ir para a direita. Então, 6 mais 4 são 10 maneiras. Bom, da mesma forma, né, nesse ponto aqui eu tenho como chegar de 4 maneiras diferentes, porque eu tenho 3 maneiras de chegar nesse e uma maneira de chegar nesse. Somando, então, vão ser 4 maneiras de chegar nesse outro ponto. Aqui também eu vou ter 10 maneiras de chegar, porque eu tenho 4 nesse e 6 nesse. Então, quantas maneiras eu vou ter de chegar nesse ponto C aqui? 20, certo? Porque eu tenho 10 maneiras de chegar nesse ponto à esquerda e 10 maneiras de chegar nesse ponto embaixo. Então, aqui seria só subir, aqui seria só chegar uma unidade para a direita. Então, são 20 maneiras de chegar no ponto C. Certo? E nós podemos seguir essa lógica aqui até o ponto B. Mas vamos pensar agora quantas maneiras nós temos de chegar do C até o B. Bom, é a mesma coisa, certo? Nós temos que ir para cima e para a direita. Considerando os pontos de intersecção aqui, nós temos que ir 2 vezes para cima e 4 vezes para a direita, certo? Aí nós vamos chegar no B. 2 vezes para cima, 1, 2 e 4 para a direita. Assim nós vamos chegar no ponto B. Então, da mesma forma, nós podemos considerar que nós temos 6 decisões a tomar e nós temos que tomar 2 vezes a decisão de ir para cima e 4 vezes a decisão de ir para a direita. E preencher, então, esses 6 espaços aqui de escolha. Então, poderia ser, por exemplo, direita, 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 para cima, para cima. Nós chegamos no ponto B. Ou poderia ser para cima, para a direita, para cima, para a direita, para a direita, para a direita. Vamos chegar aqui no ponto B da mesma maneira. Então, na verdade, o cálculo é semelhante ao feito aqui em cima, certo? Nós temos a permutação, né, de 6 itens, mas nós temos um que se repete 2 vezes, então é 2, e outro que se repete 4 vezes, então 4. Isso é igual a 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. A mesma lógica, nós temos que cancelar aquilo que é repetido. Isso aqui é igual, então, a 6 fatorial, aliás, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial é simplesmente 2, vezes 4 fatorial, que simplifica com o 4 fatorial aqui em cima. Então, fica igual a 15, certo? Então, nós temos 15 maneiras de partir do C e chegar no ponto B. Você poderia fazer por esse método aqui, digamos assim, de contagem também. Qualquer semelhança com aquele triângulo de Pascal não é mera coincidência. Enfim, então nós temos 20 maneiras de chegar do ponto A até o ponto C, 20 maneiras. E nós temos 15 maneiras diferentes de partir do ponto C até o ponto B. Então, ao todo, basta multiplicar. Nós vamos ter 20 maneiras de chegar do A até o C e depois 15 maneiras. Para cada uma dessas 20 maneiras, nós vamos ter 15 maneiras diferentes de chegar do B até o C. Então, por isso que nós multiplicamos e não simplesmente somamos, né? Porque para cada uma dessas 20, eu vou ter 15 maneiras de chegar até o B. Então, fazendo a multiplicação, né, vai ficar 300. Alternativa D. Né? 2 vezes 15, coloca um 0, 300. Vamos para a próxima questão. Eu reconheço que explicar essas questões de análise combinatória não é o meu forte. Na verdade, análise combinatória em geral nunca foi muito o meu forte. Compartilhando essa informação com vocês. Vamos para a próxima questão. 48. Um jogador
ao marcar números em um cartão de aposta, como representado na figura abaixo, decidiu utilizar apenas 6 números primos. A probabilidade de que os 6 números sorteados no cartão premiado sejam todos números primos é... Então, nós temos aqui um cartão de aposta, provavelmente o cartão da Mega Sena, certo? E a questão quer saber a probabilidade de que os 6 números sorteados sejam todos primos. Podemos até ignorar essa primeira parte aqui da questão. Então, para determinar a probabilidade de alguma coisa, geralmente nós, em linhas bem gerais, consideramos o seguinte: a probabilidade é igual a uma fração, a uma razão, onde o numerador é o número de eventos desejados. É o número de eventos, digamos assim, desejados. E o denominador é o número total de eventos possíveis. Certo? Então, o que é o numerador? O número de eventos desejados, quer dizer, o número de sorteios em que os 6 números sejam todos primos. E o denominador é o número total de sorteios possíveis desses 60 números aqui, né, sabendo que vão ser sorteados apenas 6 números. Então, o denominador nós já podemos determinar desde já, certo? Eu tenho 60 elementos que vão ser sorteados, né, de 6 em 6. Isso é uma questão de combinação ou de arranjo? Ora, é de combinação, certo? Porque a ordem não importa. Para fins de sorteio, em um cartão de aposta, tanto faz serem sorteados os números 2, 3, 7, 9, 10 e 40, ou serem sorteados os números 3, 7, 9, 2, 40 e 10, certo? É o mesmo resultado da aposta. Então, é uma questão de combinação, porque a ordem não importa. Então, nós vamos ter a combinação de 60 elementos, são 60 números tomados de 6 em 6. Não é necessário desenvolver essa fórmula aqui, mas nós podemos fazer, né? Se você lembra da fórmula da combinação, isso é igual a 60 fatorial dividido por 60 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Agora, qual é o número de eventos desejados? Bom, no caso dos eventos desejados, nós temos que ter todos números primos sorteados, né, no caso de 6 em 6. São 6 números sorteados, todos eles têm que ser primos. Então, quantos números primos eu tenho do 1 ao 60? Ora, o que é um número primo mesmo? É todo aquele número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Tirando o próprio 1 não conta. Então, o 1 não é primo. O 2 é primo, é o único número primo que também é par. O 3 é primo. O 4 não é primo porque é par, né? Nenhum número par além do 2 é primo. Então, por si só, nós já podemos excluir todos os números pares, certo? Nenhum deles será primo. Todos os números pares aqui nós excluímos. Então, o 5 é primo, o 7 é primo, o 9 não é primo, é 3 vezes 3, o 11 é primo, o 13 é primo, o 15 também. Nenhum número que termine em 5, além do próprio 5, vai ser primo, são todos múltiplos de 5. O 17 é primo, o 19 é primo, o 21 não é primo, é divisível por 13 e por 7. O 23 é primo, o 27 não é primo, também múltiplo de 3. O 29 é primo, o 31 é primo, o 33 múltiplo de 3 não é. O 37 é primo, o 39 também é múltiplo de 3, não é, né? 3 vezes 13. 41 é primo. O 43 também é primo. 47 é primo, 49 não é primo, é 7 vezes 7. O 51 não é primo. 51 não é primo, é divisível por 3, é 17 vezes 3. O 53 é primo. O 57 não é primo, também é divisível por 3. Basta somar 5 mais 7, 12. 12 é divisível por 3, então esse número 57 também será divisível por 3. E o 59 é primo. Então, quantos primos nós temos ao todo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 primos. São 17 primos do 1 ao 60. São todos os que não foram riscados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, nós temos 17 que têm que ser sorteados, dos quais 6 serão sorteados. Então, eu tenho 17 números
combinados de 6 em 6. São 17 tomados de 6 em 6. É uma combinação porque não importa a ordem. Tanto faz eu ter os seguintes números primos sorteados: 2, 3, 7, 19, 29 e 59, ou ter 59, 3, 7, 2, 19, 29. É o mesmo resultado do sorteio, por isso é uma questão de combinação. Então, isso aqui é o nosso numerador, é o número de eventos desejados. Então, isso vai ser igual à combinação de 17 tomados de 6 em 6 dividido pela combinação de 60 tomados de 6 em 6. A alternativa A. Também não é necessário desenvolver isso, né? Nós poderíamos desenvolver a fórmula, isso é igual a 17 fatorial sobre 17 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Mas isso não é necessário. Era isso por esse vídeo, espero não ter confundido ninguém. Até o próximo, então.